Olá, turma, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para iniciarmos uma aula de História dos primeiros anos da Escola Birajara do Ceará. E hoje nós vamos entrar no assunto do capítulo 1 da unidade 1, que tem como tema as origens da humanidade e o domínio da agricultura. Esse capítulo 1, que faz parte dessa unidade 1, que é sobre e evolução, né? Então, vamos iniciar usando aqui a sequência cronológica do livro, sequência lógica do livro. Aí vamos, então, abordar os tópicos principais desse capítulo, ok? Então, vamos lá. Bem, primeiramente, nós temos aqui a unidade 1 do livro, Conhecimento e Criatividade. É que ele faz um comentário, né, a respeito. Vou baixar aqui. Dessa unidade desse capítulo. Que nós já passamos a introdução e agora estamos na unidade 1. Ele vai exatamente analisar essa evolução do homem, né? Desde o início do seu surgimento na Terra e a sua mudança em relação à natureza, ou seja, domínio que o homem efetuou sobre a natureza, criando tecnologias, passando por um desenvolvimento intelectual, né? Primeiramente, o trabalho manual. Isso então desenvolveu o raciocínio, desenvolveu o cérebro, e o homem então foi criando meios, tecnologias para dominar a natureza e então ter um processo evolutivo até chegar nos dias de hoje. Então, de forma resumida, né, nós estamos analisando a capacidade do homem de criar, de transformar, de mudar, né, de fazer a diferença no meio onde ele vive. Ok? E aqui nós temos uma imagem, né? Essa imagem ela mostra a que ponto a evolução humana chegou, né? Uma cirurgia que está sendo transmitida, né, através de vídeo para pessoas que estão estudando medicina, né? Estão aprendendo com o médico que está fazendo a cirurgia, está sendo filmado tudo, e outras pessoas no outro local estão acompanhando. Então, é uma tecnologia muito avançada. E aqui ele bota começo de conversa, que aqui ele vai dizer: nós, seres humanos, utilizamos a criatividade e o conhecimento em diversas situações, diariamente, para resolver problemas, encontrar novas maneiras de fazer alguma coisa ou para nos divertir. Então ele diz que o homem ele sempre vai utilizar duas coisas em várias situações: a criatividade e o conhecimento, que são muito importantes. Porque uma aliada à outra vai dar ao homem o domínio, o controle, né, e novas descobertas que vão cada vez mais ajudá-lo nessa trajetória, nessa caminhada, né?
que no item 2 ele diz: a criatividade humana possibilitou a realização de descobertas ou invenções que possibilitaram grandes mudanças no cotidiano das pessoas. Ele dá aqui o exemplo, né? O zíper, uma invenção que transformou a indústria de roupas em todo o mundo. Uma coisa simples, mas que, quando foi criado, né, revolucionou completamente a produção de roupas, de moda e tudo mais, né? Tornando as roupas mais eficientes. Então, aqui nós vamos dar início ao capítulo 1, dentro dessa unidade. E o tema do capítulo 1 é Origens da Humanidade e Importância da Agricultura. Aqui ele vai dizer que, hoje em dia, né, atualmente, com todo esse desenvolvimento científico, muitas ciências evoluíram, então nós já sabemos das coisas descendentes de hominídeos, seres que habitavam a Terra por volta de 7 milhões de anos, né? E os cientistas, eles participam de vários estudos para tentar descobrir cada vez mais aspectos relacionados com o modo de vida, né? Aspectos da sociedade, cultura, tudo isso estudando os vestígios que foram deixados por esses antepassados, né? Que vestígios são esses? Principalmente os fósseis, que são ossos petrificados, né, incrustados nas rochas, ferramentas, esculturas, utensílios, restos de fogueiras e outras coisas que ficaram, que sobreviveram à ação do tempo, do sol, da chuva, do vento, e contam um testemunho do passado. Mas é necessário que pessoas especializadas façam esse estudo, né? Arqueólogos, paleontólogos, que estudaram para isso e têm o conhecimento necessário para interpretar e descobrir como era o passado através do estudo desses objetos. Ok? Então, aqui, nós damos destaques a duas palavras aí: hominídeos e fósseis. E aqui nós temos, no tópico 1 do capítulo, hominídeos hominídeos do gênero Homo. Então, esse gênero Homo, ele está relacionado com homem, com humanidade, com humano, né? Ou seja, são os primeiros seres que têm características de humanos, que já apresentam a forma humana definida, tanto na parte física, como também na parte psicológica, né? Espiritual, etc. Então, aqui ele vai dizer, né, que os fósseis são uma das principais fontes de estudo para entender a evolução biológica da espécie humana. E foi exatamente analisando esses fósseis que os cientistas eles identificaram, né, essas espécies muito antigas que habitavam na África por volta de 5,8 milhões de anos. Então ele vai destacar, primeiramente, o Ardipithecus cadaba. E essa espécie habitou a África por volta de 5,8 milhões de anos. E, posteriormente, eles vão identificar outros hominídeos, como o Australopithecus. Isso aí teria vivido na África entre 4,2 e 1 milhão de anos atrás,
e ele estava dividido em várias espécies, como o Australopithecus amanensis, o Australopithecus afarensis e o Australopithecus sediba. Essas espécies é devido a traços característicos de cada um e o local onde foram encontrados, né? Então, de um modo geral, como ele diz aqui, o Australopithecus, ele tinha braços longos, maxilares salientes e cérebro pequeno. Mas a principal característica deles era o andar reto, né? Capacidade de andarem eretos. Por isso que alguns cientistas denominam essa espécie de Homo erectus, porque ele adquiriu essa postura de andar reto. Isso foi uma grande evolução, porque ao andar ereto ou reto, ele não se apoia nas mãos para andar. Então, ele não vai mais andar de quatro. Ele se apoia apenas nos pés. Se equilibra nos pés. E as mãos ficam livres para realizar outras atividades, outros trabalhos. Então, isso aí determinou uma grande evolução, um grande desenvolvimento. Porque o uso das mãos aliado ao cérebro fez com que o homem fizesse muitas descobertas. Utilizando as mãos, criou ferramentas, né? Pôde enfrentar animais, tudo isso porque as mãos estavam livres, ele não estava mais usando as mãos para andar, se locomover, como os animais de quatro patas. Então, uma grande evolução. Isso deu a ele uma habilidade muito grande, né? Levando, então, os cientistas a chamar essa espécie já evoluída, já com as mãos livres, de Homo habilis, ou então homem habilidoso, homem que tem habilidade, o homem que, né, tem facilidade para fazer trabalhos, tarefas, usando as mãos, pelo fato de estar andando ereto e pelo fato de ter um cérebro que está sempre aliado ao corpo e sempre evoluindo, na medida em que ele realiza novas descobertas. Ok? Então, aqui nós temos, né, pesquisas que falam a respeito do Homo habilis, que ele conviveu com centenas de milhares de anos com outro hominídeo, né, que era o Homo erectus, e exatamente nessa época aí eles desenvolveram, né, várias tarefas, fabricavam utensílios, construíam cabanas e aprenderam a dominar o fogo. E esse fogo também era muito utilizado nas caçadas para amedrontar os animais, né, e facilitar a caça, a captura desse animal. Ok? E aqui tem uma sugestão de filme, A Guerra do Fogo. Muito bom para você compreender esse período aí da evolução humana, né? A evolução da espécie humana, ok? Então, nós temos aqui uma seção aqui do livro, um box que se chama Olho Vivo, que ele tem como tema
os fósseis, né? O que os fósseis revelam? Você tem aqui ao lado um fóssil, um esqueleto humano. Você tem aqui uma numeração. Número 1. O tamanho do crânio pode identificar a espécie. Como é que os cientistas eles vão descobrir que espécie é através do fóssil? Porque eles fazem comparações, né? E o tamanho do crânio vai dizer que espécie é. Aí o 2, os riscos microscópicos e buracos no esmalte dos dentes. Pode indicar o tipo de alimentação, né? E 3, os dentes e o tamanho dos ossos revelam se o esqueleto era de um adulto ou de uma criança. 4, os ossos podem reter evidências de infecções por tumores, bactérias, parasitas, etc. 5, o formato da pelvis identifica o sexo. Quer dizer, quanta informação se pode tirar de um fóssil, né? De uma ossada de alguns ser humano, hominídeo que viveu há algum tempo atrás. Ok? E aqui ele diz, fóssil do esqueleto de uma mulher do período neolítico, encontrado na França. Ela morreu há aproximadamente 5.000 anos. Ok? E aqui nós temos, então, o aparecimento de mais uma espécie, que é o Homo sapiens moderno. Né? O homem que já tem inteligência, né, raciocínio. Ele é conhecido como Homo sapiens sapiens, porque é o homem que sabe que sabe. Ele tem inteligência e tem consciência disso. Ou seja, ele tem a consciência de que ele é inteligente, coisa que outros animais não têm. Né? Então, aqui você pode ver uma figura, não, uma representação, né, artística das espécies que foram faladas aqui. Então, você tem da esquerda para a direita e da frente para trás Homo erectus, Australopithecus, africanos, Kenyanthropus, Rudolfensis, Australopithecus afarensis, Homo habilis, Australopithecus boisei, Homo neanderthalensis, Australopithecus amanensis. Então, aqui a representação artística. Um artista fez isso aqui, né, imitando essas espécies, para se ter uma ideia de como eram. Ok? E aqui ele tem uma parte aqui do capítulo que fala sobre passado, presente, né? E o texto diz: somos todos iguais. E aqui ele faz um diálogo com a biologia, né? Porque a biologia ela explica, através do estudo das células, DNA, que mesmo que os seres humanos pareçam ser diferentes, biologicamente nós somos iguais, independente da raça, da cor, da origem, né? Que nós temos basicamente as mesmas características biológicas, apesar de poucas diferenças. E aqui nós temos exemplo, né, de um material que eles usavam, material cortante, né, um pedaço de rocha, usava como machado para cortar carne,
né, cortar os alimentos e também para usar como arma. É quem interpretando documentos, interpretando essa imagem. E no tópico 2 nós temos o domínio da agricultura. Foi um evento muito importante no processo da evolução humana. Por quê? Porque a descoberta da agricultura tornou o homem sedentário, né? O homem era nômade, o homem não podia morar num local fixo porque ele dependia da natureza. E como ele não sabia produzir o alimento, ele apenas retirava o alimento da natureza. Quando esse alimento ficava escasso numa região, por algum motivo ou por questões climáticas, né, seca ou inverno, frio, então ele tinha que se mudar e buscar alimentos em outras regiões, porque ele não sabia produzir o alimento. Ele não tinha dominado ainda esse conhecimento e essa tecnologia da plantação. Mas aí entre 12 mil e 15 mil anos atrás, né, que ocorreu o fim do último período interglacial, que teve mudanças climáticas na Terra, né, o gelo que cobria grande parte do planeta, ele foi derretendo e o clima foi aumentando a temperatura, né? Os solos ficando mais férteis e então muitos grupos nômades começaram a construir abrigos perto dos rios, dos lagos, né? Eles caçavam, pescavam, usavam a água desses reservatórios, né? Coletavam cereais. Tudo isso aí foi levando ao conhecimento da agricultura, né? Eles, quando levavam grãos, eles jogavam a parte no solo, ou caía acidentalmente, e eles observavam, e dali nascia uma planta, e essa planta produzia, né, alimento com o tempo. E aí, então, ele foi observando esse processo e passou, então, a dominar a agricultura, né, que teria surgido em vários locais do mundo ao mesmo tempo. Como ele cita aqui, não só no Oriente Médio, como também na América, né, em outros locais. E aqui tem o exemplo de uma arma, né, uma faca feita com pedra e madeira. Esse material é chamado sílex, sílex marrom, que é uma rocha que ela é muito cortante, afiada, e eles usavam como faca. E logo em seguida nós temos aqui o efeito da agricultura, sedentarização, né, do ser humano, e como consequência disso, o surgimento das primeiras cidades, dos primeiros aglomerados, as primeiras vilas, povoados, e vão surgir na medida em que esse homem agora sedentário, né, ele tem mais tempo livre, então se dedica a outras atividades e, como consequência, surge também a pecuária, aliada à agricultura, né? Passou a domesticar animais, também desenvolveu, né, o artesanato de cerâmica e outros objetos, devido ao tempo que ele tinha mais livre. Antes ele passava muito tempo procurando alimentos. Agora ele plantava e esperava o tempo da colheita. Enquanto isso, ele fazia outras atividades. E aqui nós temos um texto que vai falar da evolução dos potes de cerâmica
os vasos de barro que eram fabricados lá na pré-história, até o material atual que a gente conhece, as garrafas PET, né, que também tem a mesma finalidade, serve como utensílio para guardar alimentos, água, né, como recipiente, mas que esses materiais garrafa PET, eles são poluentes. Eles não são biodegradáveis, eles ficam na natureza, poluindo o solo, a água, né, contaminando. Tudo isso traz problemas de saúde para os seres humanos, como você está vendo aí na figura, né? Como era o recipiente de cerâmica, né? E aqui uma foto de vários recipientes de plástico jogados na natureza, poluindo os rios e ocasionando doenças para as pessoas. Ok? Então aqui nós temos, para concluir, nós temos um resumo falando sobre as consequências dessa agricultura, dessa pecuária, né? Uma delas foi a divisão das tarefas, ou seja, uma forma de organização exigida para que essas atividades fossem melhor realizadas, né? Então aqui nós temos essa divisão. Enquanto umas pessoas construíam canais, outras cuidavam da agricultura, da construção de canais de irrigação, né? E fabricavam ferramentas e utensílios. Então, aí que surge a especialização. E algumas pessoas vão adquirir habilidades em algumas funções, tarefas, né? Isso aí leva ao desenvolvimento de outras atividades, como a metalurgia, né? Armas, utensílios, usando ferro, cobre e bronze. Né? Nós já vamos entrar na chamada idade dos metais, que seria a última fase da pré-história. Ok? E também, como consequência dessas tarefas diferenciadas, nós vamos ter uma diferença na sociedade, uma estratificação, uma divisão de classe, né? E uma hierarquia de aquelas pessoas que têm conhecimento específico de algumas tarefas, de algumas ferramentas, de alguns tipos de trabalho, eles vão estar numa posição mais elevada da sociedade. Ok? Então, aqui nós temos o surgimento das cidades mais antigas, vocês podem ver aqui no mapa, né? Cidade de Damasco, 5.000 anos antes de Cristo, Mênfis, no Egito, 3.000 anos antes de Cristo, Jericó, que seria a cidade mais antiga, né? Que aqui está em empate com a cidade de Satal-Huyuk, 10.000 anos AC, como a de Jericó também. E as cidades aqui da Mesopotâmia, a região da Caldeia, né? Do povo sumério, que também são cidades muito antigas. Pronto, aqui nós temos um resumo. A origem da humanidade, importância da agricultura. Temos o processo evolutivo da espécie humana, as espécies mais antigas, as espécies mais evoluídas, mais avançadas, e aqui a característica delas, né? O domínio da agricultura. Nós vamos ter, então, 3 resultados: sedentarização, transformações tecnológicas e surgimento das primeiras cidades. Como consequência disso, nós temos
divisão do trabalho e estratificação social, o aparecimento das classes sociais, né? Que, como resumo, nós temos a evolução da espécie humana percorreu um longo processo, até que surgissem as primeiras cidades. Então, com base na observação, aqui ele passa uma atividade, né? Um exercício para vocês fazerem, ok? Então, aqui nós temos a atividade organizando as ideias, que é bom que vocês façam. Procure tirar as dúvidas para entender melhor o conteúdo, ok? Então, vamos encerrar aqui. Muito obrigado e até a próxima. E boa noite a todos.